Ciao ragazzi, Eu sou Renata eu sou João. e nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho para vocês como está sendo a nossa experiência do nosso primeiro mês morando aqui na Itália. Se você chegou agora nesse vídeo, vai lá no canal, dá uma olhadinha que nós já temos um vídeo falando sobre o porquê nós viemos para cá. Esqueçam os corvos, tá? Que a gente está na natureza, eles estão querendo participar também. Nós já temos um vídeo explicando por que a gente resolveu vir para cá. E temos alguns vlogs também desse primeiro mês, de passeios que nós fizemos, perrengues que nós passamos. Então dá uma olhadinha no canal, se você está chegando agora, seja bem-vindo. E vai explorar, que tem vários outros conteúdos aqui, tá bom? Nosso primeiro tópico hoje nesse vídeo é expectativas versus realidades. O que a gente imaginava que era a Itália e o que a gente encontrou aqui de fato. Então, quais foram as suas expectativas versus realidades? O que você achou aí? A realidade superou a expectativa, porque eu esperava o que costumam dizer sobre a Itália, que está um pouco menos avançada em relação ao resto da Europa, mas a verdade é que no norte, em Torino, tem muita coisa avançada e super tecnológico, o método do dia a dia, né? Em termos de pagamento, acho que antes falavam assim, para pagar em alguns locais precisa de dinheiro e tudo mais. Eu acho que a gente só teve uma questão dessa, o resto, todos os lugares aceitam cartão, todos os tipos de cartão, não teve esse tipo de problema. Além disso, a segurança da Itália é maravilhosa, eu esperava isso, eu queria esse tipo de coisa. E está sendo maravilhoso descobrir a diferença cultural, que não é tanto assim. Tem muita coisa parecida com a cultura do Brasil. Por exemplo, nós estamos num parque e esse parque aqui vem muitas famílias e tem muita criança. Todos os dias tem o uso dessas famílias desse parque aqui, porque é super seguro. Tem animais, tem corvos, tem esquilos, pombo, como toda cidade. Tem um ratinho o ratinho daqui é engraçado. Eu não sei se tem no Brasil também, mas o ratinho daqui tem aquela orelhinha redonda igual do Mickey. Eu não tinha visto ainda no Brasil um ratinho desse. Com relação a tudo isso que João falou, a Itália é um país muito regionalizado. Então existe uma diferença muito grande de cidade para cidade, de região para região. Nós moramos em Torino, que é uma cidade grande, é a capital do Piemonte. E aqui é uma cidade bem moderna. Vários problemas que a gente via algumas pessoas comentando que enfrentavam, a gente não tem aqui. Por exemplo, o mercado fecha muito cedo, deu certo horário e você não consegue mais encontrar mercado. Aqui a gente tem mercado 24 horas, a gente consegue pagar tudo com cartão. Só teve uma única situação, como o João estava falando, que pediram o pagamento em contante, né, no dinheiro, mas foi uma situação muito específica. Eu fui comprar o bilhete do ônibus. Peraí, tá, gente? Que a Sirene, ela faz parte também da Itália. Eu fui comprar o bilhete do ônibus e eu fui no tabaque, né, perto da onde a gente morava, para poder comprar o bilhete. Eu fui 2 vezes nesse tabaque. Eu fui pela manhã, e pela manhã quem trabalhava lá, acredito que seja o filho do dono, que era mais jovem. Eu fui lá, comprei o bilhete tranquilamente no cartão e fui embora. No outro dia eu voltei lá à tarde, quem estava lá já era um senhor idoso, que eu acredito que seja o pai, e ele não aceitou cartão, ele só aceitou contante, o dinheiro. Mas no restante dos lugares a gente não tem nenhum problema em pagar com cartão, pagar com o celular, né, na aproximação e tudo mais. A Itália nesse aspecto, aqui onde a gente mora, porque é muito regionalizado mesmo, então talvez uma pessoa que mora em uma cidade aqui perto vá ter uma experiência completamente diferente da nossa, mas aqui em Torino a gente tem todo esse acesso, toda essa infraestrutura, o transporte público é muito bom, então se você vem morar aqui em Torino, talvez não seja imprescindível você ter um carro, como é em outras cidades menores, porque aqui tem ônibus, metrô, bondinho, trem. E condomínio em um lugar com uma vaga exclusiva para você. Carro aqui é complicado, principalmente se você mora no centro de Torino. Porque as vagas são públicas, é na rua, e você tem que pagar para estacionar. Então aqui, por exemplo, eu não acho necessário ter um carro se você mora em Torino e trabalha em Torino, porque tem toda essa questão do transporte público de qualidade e tal.
Então, é bem regionalizado, mas a gente teve essa expectativa superada, perdão, essa realidade superada da expectativa, justamente porque a gente estava esperando essa Itália um pouco mais antiga e mais retrógrada nesse aspecto, porque a maioria das pessoas que vêm para cá acho que ficam em cidades menores e tal, então muitos vídeos que a gente assistiu tinham esses comentários, e quando a gente chegou aqui não foi isso que a gente encontrou uma Itália muito mais moderna, com muito mais estrutura, e isso foi excelente, assim, do nosso ponto de vista. O que impressiona e que me chamou a atenção é como a Itália cuida do ambiente, pelo menos aqui em Torino, do ambiente em si. Os parques são bem cuidados, as árvores têm uma tagzinha da prefeitura que tem o número da árvore, então se acontecer alguma coisa com aquela árvore, já sabe que tipo de árvore é, que aconteceu, qual foi a árvore, né? E os ambientes são muito legais. Aqui em Torino, a cidade é muito acessível e muito legal para quem está em família, sabe? Eu gostei muito disso. Inclusive, os parques são bem cuidados, são lindos e ainda estão em obra, porque eles estão reformando, mantendo, né, tudo isso. Então, ainda vai ficar mais bonito, acredito eu. Aqui a gente está na frente do Borgo Medievale, que é tipo uma exposição que eles têm aqui de como seria um bairro medieval de acordo com as construções piemontesas e tudo mais. Ele está fechado para reforma, já é lindo aqui reformando, eu imagino quando eles reabrirem. Então a cidade realmente é bonita. A cidade de Torino, mas a gente vai falar daqui a pouco sobre Torino especificamente, que a gente estava falando sobre a Itália, mas eu já adianto que a cidade é muito mais bonita do que a gente esperava. Com relação aos gatinhos, se você não assistiu os outros vídeos, você não sabe ainda, mas a gente veio pra cá com 3 gatinhos, nossos 3 gatinhos, Shelby, Betinho e Naruto. Qual foi assim, a quebra de expectativa barra realidade do comportamento e adaptação deles aqui na Itália, que você teve? Na verdade, o que quebrou a expectativa é que eu esperava que a adaptação seria muito pior. Talvez no inverno os gatos sentiriam uma situação bem desconfortável, mas a adaptação dos gatos foi muito boa. Eles só estão com chateação normal, comum, de sempre. Então foi muito boa esse tipo de adaptação. A ração daqui, a mais barata, tem uma qualidade melhor do que a ração que eles comiam no Brasil, porque é o que a gente comprava. Então, essa adaptação deles foi também incrível. É isso, não tem nada para falar de ruim relativo a essa adaptação do gato, a não ser o lugar que a gente está, que não tem porta do quarto. Então, eles acabam interagindo muito, né, quando nós estamos dormindo. A gente teve só um pequeno perrengue, que se você já assistiu os outros vídeos, você já viu. Se não, vai assistir, que foi a fuga de Naruto. Esse foi um perrengue inicial bem chato. Ele fugiu, ficou sumido por 3 dias na cantina, no porão, enfim, até a gente achar foi um caos. Mas tirando isso, foi muito tranquilo. Eles se adaptaram rápido também à casa. Infelizmente, eles se adaptaram melhor do que a gente imaginava, porque a gente está em um kitnet que tem um mezanino, onde fica a cama, né? E eu esperava que eles não iam conseguir acessar o mezanino e a gente ia dormir bem, mas não. Eles já aprenderam a subir a escada e aprenderam a escalar pelo armário que tem do lado. Eu vou deixar, inclusive, um vídeo aqui de Betinha subindo e descendo a escada, porque é incrível, gente, essa gata. Como é que ela... A alimentação, eles se adaptaram super bem também. Inclusive, esses dias, a gente comprou uma geladeira. E aí, quando a geladeira chegou, eu fiquei com medo deles saírem de novo e fui tentar colocar eles dentro do banheiro, né? Que é o único lugar que tem porta, assim, porque é um kitnet. E aí eu peguei um biscoitinho que eles amam, que a gente trouxe do Brasil. Eles amam mesmo, eles ficam enlouquecidos. Quando a gente pega o pacotinho, eles já saem desesperados pra comer. Peguei o biscoitinho pra oferecer pra eles, pra ver se eles entravam no banheiro. Eles comeram um biscoito, olharam pra minha cara com cara de nojo e largaram o resto todo lá. Porque eles já super se adaptaram ao sabor da comida italiana e já estão esnobando os biscoitinhos brasileiros. Então, assim, eles estão adaptadíssimos. Mas nós temos esse parêntese aí, que é com relação ao frio, que a gente depois volta pra falar com vocês, porque nossos gatos são soteropolitanos, então eles não estão acostumados nem um pouco com o frio.
Inclusive, Shelby, que é a mais magrinha e menos peluda, já está sofrendo um pouquinho com frio e ainda nem é outono, a gente já tá no verão aqui. Tá começando a esfriar um pouquinho de nada, ela já tá sofrendo com frio, então depois a gente Renata volta. fez uma cobertinha pra ela. Foi, eu fiz um suéter de crochê pra ela usar esses dias. Que a gente chama de cobertinha por conta do vídeo que virou meme do gato pedindo cobertinha. Exatamente. Eu queria falar um pouco da receptividade do italiano no geral. Nós fomos muito bem tratados aqui. O italiano foi muito bem caloroso nesse sentido. Nós recebemos todo tipo de ajuda quando o Naruto fugiu. Não só quando o Naruto fugiu, quando eu estava lavando roupa, chegou uma senhora italiana, aí eu expliquei para ela como é que funcionava, né, a máquina de lavar e tal. E ela sorriu, agradeceu, sabe, aquela coisa que normalmente a gente tem no Brasil, que a gente não espera na Europa, mas que eu tive várias situações, seja por dar passagem para alguém, seja alguém dando passagem para mim, e na conversa mesmo, o sorriso é bem presente nesse tipo de situação do dia a também, dia. no geral, eu achava que o atendimento seria mais frio e mais distante, mas não. Inclusive, nas pequenas dificuldades que nós temos no italiano, né? A gente fala o italiano bem, mas obviamente não somos fluentes. Então tem palavras que a gente não conhece ainda e tudo mais. As pessoas, elas têm paciência de tentar ajudar, de tentar entender o que a gente está falando, até de ensinar a palavra que a gente não sabe. Então, eu achei as pessoas bem pacientes, assim, no geral, e bem receptivas mesmo. Isso foi uma surpresa muito, muito positiva. Deixa eu fazer só um pequeno adendo, tá? Esse primeiro mês da gente aqui é um primeiro mês, mas de imigrante, de fato, eu estou considerando apenas 15 dias. Porque os primeiros 15 dias que a gente chegou aqui na Itália, a gente só fez passear e turistar. Então, o período que a gente teve nesse primeiro mês, de fato, de organização, procurar apartamento, procurar emprego, resolver burocracia, foi somente de 15 dias. Depois que minha irmã foi embora, minha irmã veio com a gente, ficou aqui 15 dias, a gente passeou, ela voltou para o Brasil. E aí foi que a gente, de fato, começou a organizar as coisas. Então, desse período de um mês, na verdade, foram só 15 dias que a gente teve, de fato, de imigrantes. Então, enfim, foi um período meio curto para a gente trazer muitas informações para vocês. Talvez o vídeo do segundo mês seja mais completo, mas obviamente já dá para a gente ter várias informações desse período. Com relação agora a custo de vida, com relação a mercado, principalmente, que foi o que a gente fez nesse primeiro mês. Mercados, restaurantes, essas coisas. O que você achou? No geral, a gente vem com um pouco de receio, porque a moeda em relação ao euro é bem desvalorizado o real. Então você quer economizar e você vai para o mercado e tenta achar algo comum, algo que seja barato para o seu dia a dia, e você consegue fazer isso, mas você não sabe se vai ter um produto que, esse produto aqui é mais caro, será que é uma marca mais cara? E não tem essa variedade no mercado no geral, pelo menos no mercado que a gente tem acesso aqui perto aqui de Torino, não tem uma variedade muito grande dos produtos. Boa parte dos produtos são produzidos aqui na Itália. Tem uma diferença do mercado do Carrefour, por exemplo, e da rede INS, que fica em frente da nossa casa. O Carrefour tem mais marcas estrangeiras, tem uma variedade maior, e no INS tem o produto da rede de supermercado do INS, até no fundo das embalagens tem que o produto é feito justamente para essa rede. Mas no geral, todos os produtos, os mais baratos, assim, custam na média de €1. Então, se você quer um pote de picles, vai custar €1, €1,30. Se você quer 100 gramas de salame, €1. Os mais caros, €2. Se você quer um biscoito, vem bastante, 400 gramas de biscoito, €1,80. Então, não tem nada assim de 30 centavos, 50 centavos, aí você vai fazer um pacotão de coisas muito baratas. Não tem isso, até porque o padrão de exigência, pelo menos aqui, né, na região que nós estamos, não sei se acontece isso em toda a Itália, mas o padrão de exigência do produto é alto, então todo produto mais barato que seja, já tem um padrão de qualidade alto, então por isso que não tem um produto, se tivesse um produto mais barato, assim, provavelmente o italiano não compraria, pensando que teria uma qualidade ruim.
esse primeiro mês, a gente ainda chega pensando um pouquinho na conversão da moeda, não tem como, porque a gente ainda está convertendo, né? A gente ainda não está trabalhando aqui na Itália, então a gente converte, mas a gente vê que as coisas são mais baratas, no geral. Alimento aqui é barato e as coisas são de qualidade muito alta. Principalmente se for alimento produzido na Itália. Que a maioria quando a gente vai nesses mercados, a gente, a princípio, não está comprando muita marca, exceto Barilla, porque o macarrão é muito bom e é baratinho, mas geralmente a gente compra a marca do próprio mercado, que eles chamam aqui de marca branca, mas é a marca do mercado. Então, tanto o Carrefour tem produtos que são da marca Carrefour, quanto o INS tem produtos que são da marca INS, que são produtos muito bons. A questão daqui é que mesmo você comprando o produto mais barato do mercado, é um produto de qualidade, sabe? Então não tem uma diferença tão grande. Quem paga mais caro pelo produto é porque gosta daquela marca e aí compra aquela marca. Mas se você não comprar a marca, se você compra a marca branca, como eles chamam, a marca do mercado, você já vai estar se alimentando muito bem. A gente percebe que as coisas aqui são muito mais naturais. Não tem uma adição tão grande de, por exemplo, corante, conservantes, então, uma salsicha. Exemplo, a salsicha de cachorro-quente aqui não é vermelha, ela tem cor de carne normal de porco. A Fanta não é laranja, ela quando é a gente cozinha, não fica com o amarelo e o dourado que fica na água quando a gente cozinha. Exato. A salsicha no Brasil, por exemplo. Então as coisas são muito mais naturais. Até eu estava tomando esses dias um Yakult de morango. Quando você toma um Yakult de morango no Brasil, você espera que ele seja rosinha. E aqui ele tem cor normal de Yakult, porque eles realmente não acrescentam tanto corante nas comidas. Então acaba que você vê que são comidas que têm menos ingredientes e tal. E isso torna a comida muito mais barata, justamente por ela ter uma qualidade superior. Se você pensa em comprar um tipo de comida desse no Brasil, você vai gastar muito mais do que aqui. Então não necessariamente a comida é mais barata, mas é mais barata por isso, sabe? Porque quando você compara qualidade e preço, você está pagando muito mais barato por um alimento de uma qualidade muito superior. Então tem isso. Eu achei proteína aqui um pouco caro, principalmente se você converte. Frango é caro. A gente está comendo muito taquino, que é peru. Eles têm tanto carne moída quanto hambúrguer de peru. E a qualidade é excelente, inclusive. É muito bom e é gostoso, mas o frango é mais caro, eu achei o frango caro aqui. Então, basicamente, de proteína a gente come taquino e porco. Carne a gente achou caro, mas porque só tem carne premium no mercado, então acaba que você paga caro por isso. A gente não achou carne normal de vaca, mas, enfim. Por enquanto ainda não, mas provavelmente tem no açougue, que a gente ainda não foi no açougue. A gente chegou no Ferragosto também, então quase tudo estava fechado no nosso bairro. Esse primeiro mês a gente só ia em mercado grande porque estava tudo fechado no bairro. Então a gente ainda não fez essas compras em açougue pequeno, sabe? Porque começou a abrir agora no segundo mês e a gente também não vai dar spoiler, né? Mas enfim. Agora com relação à resolução de fato. Como que foi essa fase no nosso primeiro mês? Quase parada, já adianto. Por quê? Eu sou cidadã italiana, João é meu marido, não é cidadão italiano. Para que a gente consiga fazer qualquer coisa de documentação de João, a gente tem que ter uma residência. Na verdade, para que a gente consiga fazer qualquer coisa na Itália, a gente tem que ter uma residência. Então, por exemplo, para abrir conta bancária, tem que ter residência. Para fazer a tessera sanitária, que é o cartãozinho de saúde deles aqui, tem que ter residência. Para eu pegar minha identidade italiana, eu tenho que ter residência, eu tenho só o passaporte, não tenho identidade ainda. Então acaba que tudo depende do aluguel. A gente pegou 2 meses de Airbnb, né? Então a gente ainda tá no Airbnb. E aí nesse primeiro mês a gente começou então a procurar aluguel e a procurar trabalho também. Porque uma coisa depende da outra. Isso foi até um comentário de um dos corretores que a gente foi, que ele falou isso, né? Ele falou, nossa, porque ele perguntou, né, com o que eu trabalhava, com o que João trabalha. Eu vim trabalhando do Brasil, então nesses primeiros 15 dias, como eu falei pra vocês, eu tava de férias. Eu sou advogada e trabalho de home office. Nos outros 15 dias eu voltei a trabalhar, mas infelizmente o meu contrato brasileiro não serve para aluguel aqui. Eles não aceitam, eles pedem várias referências, várias comprovações, porque, enfim, a lei de inquilinato aqui é muito favorável ao inquilino, tem várias complicações, por conta disso eles pedem várias referências mesmo. E para completar essa complexidade do aluguel, Torino é uma cidade universitária, então, e eles têm incentivo para poder alugar para estudantes. Isso, o imposto que o proprietário paga quando ele aluga para um estudante é menor do que o imposto que ele professores paga também. Quando ele aluga para uma pessoa normal. Então acaba que todo mundo prefere alugar para estudante, inclusive alugar para estudante é bem mais barato por conta disso, e aí acaba que fica menor mesmo as possibilidades de apartamento para a gente alugar. Então são várias coisas que contribuem para ser bem complicado alugar. Isso em toda a Itália, acredito que em toda a Europa.
mas Principalmente aqui em Torino, porque tem a universidade, é uma em região cidades universitária, universitárias é um pouco mais difícil do que no e tem uma restante. parte perto da universidade, não só perto da universidade, boa parte do centro para cima, que é de Torino, que é onde fica a universidade, o aluguel é muito difícil de ter para casal normal, sem ser estudante, sem ser professor. E aí, para E, piorar, a gente não tem emprego italiano, a gente não tem referência aqui, então acaba que é bem complicado, mas a gente já e imaginou tem que os seria gatos também, que nem complicado. todo lugar Nem aceita todo lugar aceita animal. animal. A gente já imaginou que seria complicado, justamente por isso que a gente pegou um aluguel de 2 meses. Um Airbnb de 2 meses, né, no caso. Então, como a gente não tem ainda a residência, esses 15 dias do um mês que a gente chegou do primeiro mês foi justamente para procurar afito, né, aluguel e trabalho. Com relação ao trabalho, o que eu tinha em mente quando a gente chegou? Basicamente, eram 3 trabalhos que eu estava querendo muito. O primeiro que eu coloquei bastante currículo foi para professora de inglês, porque eu fui professora de inglês no Brasil, então eu coloquei alguns currículos, mas eu cheguei aqui um pouco tarde para isso, porque a gente chegou no Feragosto, então as escolas de inglês estavam todas fechadas, e quando elas abrem já é em setembro para começar as aulas, né? Então, obviamente, eles já contrataram os professores que eles queriam contratar. A segunda vaga que eu coloquei bastante currículo foram vagas que tinham inglês como diferencial no geral. Então, vagas mais administrativas, de back-office, de vendas que tinham inglês como um diferencial, né? Que exigiam línguas estrangeiras, porque isso seria um diferencial para mim. E o terceiro emprego que eu já estava de olho desde o Brasil era de Magaziniere, que é estoquista na Amazon, porque é uma vaga que paga muito bem. Sempre tem vaga aberta, é mais oficial, assim, eles pagam vale alimentação, sabe? O valor do salário é bem alto, não é tão cansativo quanto outros trabalhos que tem disponíveis aqui na Itália. E o horário de trabalho também era bem atrativo, quando eu vi algumas pessoas falando sobre ele. Então, quando a gente chegou aqui, por sorte, tinham 3 galpões aqui na região de Torino que estavam chamando, né? E aí eu coloquei currículo para os 3, acabei sendo aprovado para um, mas ainda não fui chamada, então sigo aguardando a chamada. E aí, nesse meio tempo, enquanto eu aguardo eles me chamarem, eu continuo botando currículo para ver se alguém me chama antes para alguma outra coisa. Mas basicamente esses 15 dias foi de busca de apartamento e busca de trabalho, porque a gente ainda não pode dar entrada, por exemplo, na documentação de João, até que a gente tenha, nem na minha também, na minha documentação daqui, até que a gente tenha uma residência. Então, foi pouco andamento. Esse primeiro mês foi mais para a gente conhecer mesmo a cidade, para a gente passear, se adaptar. Foi muito menos burocrático e mais. De adaptação mesmo, É, cultural, de vivenciar um pouco a cidade. Vamos falar um pouquinho sobre Torino também, o que a gente achou, o que a gente esperava e o que a gente encontrou quando chegou aqui. é, do pouco que a gente tinha visto, porque no primeiro momento nós tínhamos programado outra cidade, então eu até li sobre a história cultural da outra cidade e não deu certo, a gente teve que mudar para Torino. E a impressão que eu tive de quando eu cheguei foi a melhor possível, porque a cidade é muito bonita, a cidade é extremamente arborizada, a cidade é limpa, a cidade tem. Eu acho que o problema de pichação, por exemplo, que é um problema grave aqui na Itália, mas não só na Itália, é na Europa como um todo, tem esse tipo de problema e acaba deixando a cidade um pouco mais feia. Mas de resto, tem tudo muito limpo, tudo muito bonito, a preservação da cultura da própria Itália, assim, da própria nação, não só da região, mas tem aqui as fontes do parque, por exemplo, que as fontes são um orgulho italiano, né? As fontes têm um São tourozinho, os entendeu? bebedouros, né? As fontes de água potável que tem no parque. Então, representando a cidade, tem no meio do parque, tem uma. Porque aqui, lá em 53, salvo engano, teve um GP de Fórmula 1 aqui no parque. E o único campeão de Fórmula 1 italiano foi Alberto Ascari. E tem uma homenagem do lugar que ele partiu do grid de largada no meio do parque, falando sobre essa história que ele venceu a corrida daqui de Torino. Então, essa valorização cultural e do espaço e do ambiente familiar, essa segurança é maravilhoso aqui da Itália. Para mim, Torino foi uma superação de expectativa assim fora do normal. Eu
eu tinha um preconceito muito grande por Torino, porque a gente sabe que Torino é uma cidade mais industrial. E aí, quando a gente pensa em cidade industrial, vem na cabeça da gente, assim, todas aquelas imagens das aulas de geografia que a gente tem na escola, sabe? De uma cidade mais cinza, suja, com fumaça, sem árvore e tudo mais. E aí eu tinha um preconceito muito grande. Quando a gente optou por vir por Torino, que foi bem perto já da gente vir, eu fiz uma internalização 360, assim, assisti todos os vídeos possíveis sobre a cidade. Mas a questão é que Torino é muito mais bonita do que os vídeos. Torino é uma cidade extremamente arborizada, ela inteira, não só os parques, mas todos os lugares, todos os bairros que você vai, todas as ruas largas tem árvore dos dois lados. É uma cidade bonita, arborizada, a arquitetura é linda e é muito histórica. A gente também não tem essa informação, mas Torino foi a primeira capital da Itália unificada e é o lar da família Savoia, né, que é uma das famílias reais italianas, que foi a família real que ficou à frente da Itália depois da unificação. E tem vários castelos, tem muitos museus aqui, tem museus muito grandes, inclusive de coisa que, entre aspas, não tem nada a ver com a Itália, que é o Museu Egípcio, que é o segundo maior museu egípcio do mundo, o primeiro maior fora do Cairo, né, fora do Egito. Então, assim, é uma cidade muito bonita, muito arborizada, com muita história, com muito museu, é uma cidade incrível, eu fiquei extremamente apaixonada por Torino. Não esperava que eu ia achar ela tão bonita. Quando a gente chegou logo, já foi um impacto, porque você chega, já tem os Alpes e as árvores. Tem uma avenida inteira de árvores. Arborizada, e aí você chega e tem uma montanha com uma igrejinha em cima. Assim. É muito bonita a cidade, então pra mim foi uma superação de expectativa fora do normal, assim. É uma cidade muito mágica. Eu gosto muito dessas coisas, né? Eu jogo tarô, eu gosto de astrologia, e aqui tem essa questão de Torino ser uma cidade mágica, depois a gente pode até falar um pouco mais sobre isso. Inclusive, todo mundo eu tenho 2 tatuagens de cartas de tarô aqui no braço, que no Brasil geralmente as pessoas ficavam tipo, ai, diferente, o que é isso? Aqui não, as pessoas já perguntam, nossa, você joga tarô? Aí eu tenho que lembrar que eu tenho tatuagem para entender porque que as pessoas estão me perguntando isso aleatoriamente. Mas tem muitas lojas em lugares aleatórios, assim, de produtos esotéricos, cristais e tarô e tudo mais. Então, tipo, isso também foi uma coisa que eu gostei muito, que eu já amei. E os parques são plus. A cidade tem o Rio Pó, que é lindo também, que corta a cidade. Os parques são muito bonitos. Esse parque que a gente tá é lindo, que ele ainda é dividido em outras partes. Tem esse aqui que é menorzinho, aí tem um borgo medieval, aí tem mais pra lá que é um lugar mais de caminhada. Quase todos os bairros da cidade tem parques também, inclusive o que a gente vai morar, mas isso aí já é spoiler pro próximo vídeo. Também tem parques grandes, é uma cidade muito esportiva também, você vê todo mundo correndo, caminhando, Isso dá uma sensação de casa, tênis, de família, porque as pessoas estão fazendo esporte, as pessoas estão correndo, então é um ambiente muito familiar o parque. Sim, você se sente confortável e a segurança também é muito grande. A gente estava aqui nesse parque anteontem, meia-noite eu tô trabalhando no horário do Brasil, né? Então eu termino de trabalhar às 18 no Brasil, que é 11 horas da noite, e aqui eu falei, vamos dar uma volta no parque? A gente saiu, foi dar uma volta no parque, meia-noite, tava tendo inclusive uma festa, tem uma boate aqui do lado. A gente ficou sentado no banco do parque, ouvindo as músicas e tranquilo, depois voltou pra casa e tal. Então, assim, foi uma superação de expectativa fora do normal. No geral, assim, se você pudesse dar uma nota sobre essa questão de expectativa versus realidade, qual seria a nota que você daria para a Itália? Por enquanto, nesse primeiro mês, nota 10. Eu também daria nota 10, gente. A gente tá amando muito, inclusive porque muitos dos problemas que a gente esperava encontrar aqui, de tecnologia, de pagamento com dinheiro e tudo mais, e inclusive das pessoas, né, da receptividade das pessoas, a gente não teve. Então, por enquanto, a nossa Foi uma nota surpresa é 10. muito boa a receptividade do local. Sim. A gente está realmente apaixonado por Torino e pela Itália. Então, enfim, esse é o nosso primeiro mês ainda estamos com essa visão romântica, entendeu? E de conhecimento e um pouco de turista, mas a gente pretende voltar aqui nos meses subsequentes para falar com vocês novamente um pouco mais sobre a nossa opinião. Então, se você gostou desse vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal para ver os nossos próximos vídeos sobre Torino. E deixa aqui nos comentários se você tem alguma dúvida ou algum comentário, qual é a sua experiência na Itália, se na sua cidade também é dessa forma. Deixa aqui nos comentários também para quem está vindo. Deixa a sua opinião e sua dica, tá bom? É isso, gente. Arrivederci. Um abraço.